tema em combate ao preconceito com pessoas que apresentam o transtorno do espectro autista. E aí, a partir de agora, a gente recebe aqui no nosso Tribuna Livre a Mônica Moura de Souza, que é psiquiatra infanto-juvenil do CAPS, e o Luiz Fernando, fazendo aqui a parada, né, que é necessária, o Luiz Fernando Pires também, né, o Luiz Fernando Pires dos Santos, que é participante ali da coordenação de saúde mental aqui do nosso estado, Luiz, como um todo, do município de Natal, né? Portanto, temos a nossa querida Mônica aqui conosco, o Luiz Fernando também, para a gente conversar um pouco mais sobre tudo que vai acontecer aí nesse mês e da importância, né, da gente falar sobre o autismo e trazer novas iniciativas para que as pessoas entendam mais, fujam aí desse preconceito. E para começar, acho que é importante a gente falar da questão do diagnóstico, né? Eu não sei se o Luiz quer começar ou se... Creio que a Mônica tem mais, né, parâmetros ali para a gente trazer, justamente para que as pessoas entendam como é que eu chego nesse diagnóstico, Mônica. A gente tem já sabe mais ou menos ali, que começa logo na infância, né? Nos primeiros anos ali da criança, a gente já pode ter uma ideia e chegar nesse diagnóstico que, creio eu, seja de suma importância, né? Para o próprio desenvolvimento da pessoa, né? Bom dia. Bom dia, Andresa, Pedro e os ouvintes da Jovem Pan. Primeiro, as crianças, elas têm que ter um acompanhamento. Quando elas saem da maternidade, o ideal é que elas se acompanhem com o pediatra ou o médico de saúde da família e o enfermeiro. E aí você vai acompanhando como é o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, porque a partir de cada fase de os meses e a idade, elas precisam adquirir algumas habilidades. E é quando a gente começa a perceber, desde cedo, as crianças que apresentam o transtorno do espectro autista. Que aí tem um atraso na linguagem, então são crianças que demoram muito para falar, às vezes ela tem até um mutismo, até os 5 anos. Olha. Tem algumas crianças que não aprendem, né, não conseguem falar. Crianças que falam poucas palavras, elas têm uma interação, tem um déficit na interação social, então assim, elas buscam menos o contato, elas olham menos para a face humana, evitam olhar no olho. A criança normalmente ela aprende imitando os adultos, então elas imitam menos ou não imitam. Então elas têm uma dificuldade assim de se relacionar e se você apontar, normalmente elas não olham. Quando elas querem alguma coisa, elas pegam a mão do adulto e levam até lá. Então elas têm essa dificuldade de interação. Sim. Elas também apresentam alguns movimentos repetitivos ou interesses fixos, muito restritos. Então, quando elas têm uma dificuldade assim de foge um pouco da rotina, então elas se sentem mais agitadas. Quando elas já são adultos ou adolescentes, elas têm mais ansiedade, quando fogem um pouco dessa rotina. Elas têm os interesses assim que não são tão comuns, não tão habituais. Às vezes elas se interessam por alguns objetos. Algumas crianças não brincam muito com brinquedos, preferem tampa de panela. Elas têm, às vezes, um aumento da sensibilidade, né, auditiva. Às vezes elas se incomodam com alguns barulhos. Sim. Ou tem comida com textura, tem comidas que elas não gostam. Ou elas têm uma adesão muito restrita à comida, querem comer aquela mesma comida por muito tempo. E a importância desse diagnóstico precoce é porque o cérebro da criança ela é moldável. Então, se ela começa as terapias cedo, então elas conseguem adquirir mais essas habilidades. Sim. E essa é a importância de quando a gente conversa muito sobre autismo, é para que quando os pais percebam algumas dessas características logo no início, eles procurarem atendimento ou até mesmo capacitar médicos, pediatras a identificarem para que essas crianças comecem o mais cedo possível. Porque você pode fazer terapias quando tem um diagnóstico tardio, mas às vezes não vai ter a mesma resposta que teria... A mesma efetividade, né? Exatamente, se começasse mais cedo. Papais, então, tem que estar... Papais e responsáveis, né? Tem que estar sempre atentos aí, né? A esses sintomas, que são sintomas até que falam muito, né? Você vê, perceber ali, a criança, poxa, já tem 3, 4 anos, não fala ainda, né? Provavelmente tem ali algum distúrbio que tem que ficar atento, né? Luiz, queria saber da importância, né, da gente discutir isso aqui no nosso município. Acho que existem diversas ações que estão sendo tomadas e que trazem ali uma base, né, para essas crianças. Depois que eu descobri que eu tenho ali um diagnóstico, mas eu tenho uma base ali de sustentação e ajuda, né? Ajuda é sempre essencial, né? Como é que está essa situação aqui no nosso município de Natal? Bom dia a todos. Bom dia, Pedro, André, a todos que estão nos ouvindo na Jovem Pan.
Exatamente, né? Quando Mônica traz essa percepção inicial da família, dos responsáveis, né, da rede de proteção dessa criança, é o início para que a gente comece a fazer um trabalho no território. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, ela desenha com a nossa rede especializada que esse primeiro olhar aconteça na atenção primária à saúde, ou seja, esse responsável, esse familiar deve levar essa criança a uma unidade básica do seu território. Na coordenação de saúde mental, na qual estou à frente, nós temos um trabalho contínuo de capacitar médicos da atenção primária no manejo de diversos diagnósticos em saúde mental e também de avaliações neurocognitivas iniciais para que essa primeira percepção, entendendo que a atenção primária é o acolhimento inicial, possa ser pronto atendida e referenciada na rede. Então, depois desse primeiro olhar, entendendo que essa criança necessita ou vai se desenvolver um diagnóstico em construção aí do autismo ou outra condição neurocognitiva, a gente tem os serviços de referência da média complexidade, né? Um deles é o serviço que a doutora Mônica faz parte, né? O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Então, é um acolhimento da média complexidade, com diversas terapias, com diversos profissionais especializados no manejo do autismo. Alguns casos precisam ser acompanhados em outras esferas. Nós temos os centros de reabilitação por distrito sanitário também do município, no distrito sanitário onde aquela família reside, norte, sul, leste, oeste, norte 1 e 2, né? Região norte a gente tem essa subdivisão. E temos outros parceiros, né? Temos a clínica Professor Heitor Carrilho, né? Uma clínica psicopedagógica também para esse suporte. Nós temos as próprias instituições em parceria com o governo do estado, como o Centro de Pesquisa Anita Garibaldi, que também faz um trabalho bem extenso, fica, né, no município de Macaíba, mas é um serviço para o estado do Rio Grande do Norte. Então nós também referenciamos, como também recebemos a contrarreferência desses serviços para acolher crianças e adolescentes com diagnóstico em construção ou já diagnosticados com autismo. Eu vi que a gente falou muito sobre o diagnóstico precoce, a importância desse diagnóstico precoce, mas a gente tem que considerar um contexto também que não havia tanto esclarecimento e tanto conhecimento há algum tempo sobre essa questão, né, sobre essa condição do autismo. Pessoas adultas hoje, né, que descobrem o autismo, né, como é que é feita essa abordagem, como é que é feito esse diagnóstico, como é que essas pessoas conseguem chegar até esses tratamentos e essas terapias? O diagnóstico do adulto, normalmente eles procuram mais... A gente acaba fazendo esse diagnóstico porque eles procuram, quando procuram serviço de psiquiatria, porque pelo menos 70% do transtorno do espectro autista tem uma comorbidade psiquiátrica. Significa que tem um transtorno psiquiátrico associado. E esses adultos não tiveram diagnóstico, então eles tiveram muitas dificuldades. Mesmo aqueles que têm uma inteligência, às vezes, acima da média, mas eles têm uma dificuldade de interação social. Então, ao longo do tempo, eles começam a adquirir alguns sintomas, assim, de depressão ou ansiedade por se sentir pouco acolhido ou tem muitas dificuldades. Então, tem adultos que conseguem fazer uma faculdade, mas quando vão para o trabalho tem muita dificuldade social e acabam se sentindo assim, ou rejeitados ou excluídos por esses sintomas. E quando eles começam a ler mais, porque hoje em dia, devido à internet, você tem mais acesso à informação, eles começam a procurar o serviço. Então, medicamento não existe para os sintomas do autismo, né? Os sintomas, eles são trabalhados com terapia, porque não tem medicamento para melhorar a interação social, nem os interesses restritos, nem as repetições. Mas existe medicamento para os transtornos que estão associados ao transtorno do espectro autista. Ou também situações assim, de irritabilidade ou agressividade, transtornos do sono, a gente entra com medicação. Então, a gente acompanha também pacientes adultos nos respectivos serviços que atendam a adultos quando há necessidade e também pode ser encaminhada a terapia de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E falando dessas terapias em si, né? Já que você está abordando as terapias, Mônica, quais seriam elas, né? A gente já ouviu falar muito da questão do ABA, né? Tem o ABA, né? Que é de suma importância. Fala um pouquinho pra gente dessas terapias também. Existem umas terapias que elas são mais abrangentes. E aí elas incluem algum tipo específico de tratamento, como o ABA. Então, tem alguns profissionais que trabalham aquela determinada forma de abordar o autismo, né?
Então, você vai para, provavelmente, uma clínica que trabalha o ABA e tem vários profissionais para trabalhar aquele tipo de terapia. Mas existem também outros tipos de terapia, como o de Denver, e também tem terapias que você pode fazer em separado. O paciente ele pode fazer com um psicólogo e em outro consultório fazer com o fono. Vai muito de acordo com a necessidade. Então, o paciente, quando ele vai para esse diagnóstico com o médico, e aí ele pode conversar e ver qual é o melhor tipo de terapia, porque o transtorno ele é um espectro. Então, ele tem vários níveis, uma gama de sintomas. Então, os pacientes eles são muito diferentes uns dos outros e cada um precisa de um atendimento mais individualizado, né? Porque o espectro, o que é diferente no espectro? Pode ser diferente a inteligência, a socialização e a comunicação. Tem crianças que não falam e tem crianças que falam normal. Tem crianças que têm uma inteligência acima da média e tem crianças que têm um atraso, um déficit. Então, vai muito de acordo com a necessidade de cada um. E aí vai sendo conversado e precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa criança. Da criança ou, dependendo da necessidade, do adulto também. E aí, pegando esse gancho, eu acho que é importante a gente falar também do entorno, né, da família. Porque não é só o paciente que é atendido, eu imagino, né? A família também precisa desse atendimento, desse acolhimento para entender a condição dessa criança ou desse jovem, né? Sim, perfeitamente. É um ponto extremamente importante que a gente precisa aqui compartilhar com todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Existe uma preocupação, né, na nossa coordenação, né, no nosso núcleo de atenção psicossocial, que a gente acolha as pessoas que têm diagnósticos de autismo e outros, mas que também a gente prepare a rede de proteção. Como a Mônica colocou, são várias terapias propostas, várias referências de serviços, mas a gente tem que entender que se a rede de proteção não estiver sendo cuidada, né, é a fala que a gente traz de cuidar de quem cuida, a gente não vai ter, né, um avanço em políticas públicas para a saúde mental, de prevenção e promoção, né? A nossa grande meta é que as pessoas possam se desenvolver cada vez mais, resgatar a autonomia, tirar da invisibilidade, né? Combater a psicofobia, que é o preconceito relacionado aos portadores de transtornos mentais, né? E, sobretudo, fazer com que a população, a sociedade, ela entenda que as pessoas são diferentes, né? Nós somos diferentes. E o fato de ser diferente não coloca a pessoa num cenário de exclusão, né, numa posição de incapacidade. Então, nós temos potenciais diferentes, mesmo sem diagnóstico algum. Sim. E isso a gente precisa entender para não vitimizar, para não falar por ela, né? É um cuidado que a gente tem na entrevista inicial, deixa ele se apresentar, deixa ela se apresentar, né? Então, às vezes, a gente tem aquele autocuidado, que é uma questão mesmo, às vezes, muito paternalista, maternalista, né? Então, a gente também faz esse trabalho. Então, o trabalho inicial, Pedro, é de acolher a família, simultaneamente esclarecendo essa família que chega muito apreensiva, muito preocupada, com receio, vítima de vários preconceitos, então já chega muito sofrida, né? E às vezes se coloca menos, então é empoderar mesmo, né? É resgatar a autoestima. E quando a gente percebe que tem um diagnóstico dessa família também em construção, ou já possui um quadro, depressão, ansiedade, a gente trabalha em conjunto com a rede. O CAPS Infanto Juvenil acolhe a criança ou adolescente e o CAPS adulto, né, acolhe o familiar desse adolescente ou dessa criança. Então, a gente tem esse cuidado compartilhado para que juntos, né, possamos aí desenvolver o potencial de todos e cuidar da saúde mental de um modo geral dessa família e dessas crianças. Muito bem. Mônica, com relação à família? Normalmente a gente orienta a família, né? Porque muitas vezes eles chegam ansiosos, sem saber como lidar. Então, a gente tem que saber orientar eles quais são os sintomas, como lidar com eles. E também, assim, tem situações que não é porque a criança tem uma dificuldade que a gente também vai fazer tudo o que ela quer. Então, a gente também precisa cuidar da criança, tem ensinar. Essa consciência, né? Uhum. Isso. Tem também questão de disciplina. E aí, a gente vai tentando orientar a família para que ela consiga lidar da melhor forma possível. E também, a gente também identifica em alguns familiares, porque o autismo, em algumas situações, é genético.
Então, às vezes a gente encontra alguém na família que tem, ou também, às vezes, tem algum outro transtorno psiquiátrico e a gente encaminha normalmente para que possa fazer o tratamento. E a gente fica nessa... Sempre tem que estar o atendimento da criança ou do adulto que tem algum transtorno, a gente tem que estar sempre junto com a família para orientar e explicar. Maravilha. Luiz, a gente estava falando aqui sobre a questão dessas terapias, né, que são de suma importância. Se forem, o diagnóstico foi bem cedo, melhor ainda, porque, né, você tem mais tempo ali para poder disponibilizar essas terapias e a criança poder, né, construir ali a sua psique, né? Agora eu te pergunto, onde é que essas terapias e de que forma o município está disponibilizando essas terapias para as famílias aí que precisam? As terapias, né, também aqui, lembrando que esse projeto terapêutico, né, singular, né, o PTS, vai ser pensado individualmente, como a Mônica trouxe. Então, assim, é muito importante também que a gente faça esse trabalho de psicoeducação da população, porque diante de tantas questões, a gente é bombardeado por informações de todos os lados e que é legal, é positivo quando a gente sabe usar de forma coerente e tentando uma solução, às vezes, até a curto prazo. As famílias já chegam determinando, orientando que tipo de terapia. E é importante a gente começar a fazer esse trabalho de apresentar, né, essa criança, esse adolescente ao serviço e juntos a equipe multiprofissional encontrar o melhor caminho, a melhor proposta terapêutica. Como acessar? Primeiro, atenção básica, né, procurar a unidade de saúde do seu território, desburocratizada, porta aberta, né, munícipe, vai na atenção básica do território. Daí para frente começa a ser referenciado. Uma ficha de referência, ele vai ser apresentado aos próximos serviços. O CAPS Infanto Juvenil é outro serviço de porta aberta. De 8 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta-feira, pode procurar o serviço para o primeiro acolhimento. Sempre vai ter um profissional para o primeiro acolhimento. E aí começa o agendamento, com o psiquiatra infantil, assistente social, psicólogo especializado. Temos também as policlínicas. As policlínicas aí não são serviços de porta aberta, vão ser serviços regulados, né? Então vai ser regulado por onde? Pela atenção primária ou pelo próprio CAPS, que detecte que precisa de mais um profissional ou mais um instrumento terapêutico que aquele serviço não dispõe, mas que na policlínica nós temos, né? E aí é referenciado através do sistema de regulação e esse usuário, essa família recebe, né, uma ligação dizendo o dia e o horário para ir ao serviço. Então, esse é o caminho inicial, né? Outros caminhos vão sendo tomados, né? Nós temos outros elementos que no dia a dia da terapêutica dessa criança, desse adolescente, a família vai sendo orientada pelos órgãos, né, que envolvem aí esse cuidado. Vocês, tanto Mônica quanto Luiz falaram sobre políticas públicas de inclusão, né? O que a gente está caminhando nesse sentido? O que ainda falta para que a gente avance mais nesse quesito de incluir essas pessoas e de dar mais suporte a essas pessoas? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela não apenas só com o transtorno do espectro autista, mas com os transtornos mentais no geral, inclusive esse mês de abril, eles têm trabalhado contra a psicofobia, né? Que é você respeitar as pessoas. Elas são diferentes, mas elas são pessoas, elas também têm acesso à escola, elas têm acesso a um emprego, depende das suas habilidades, e os demais serviços. Então, o que se trabalha muito é o respeito às diferenças, né? Não é porque essa pessoa tem um transtorno que ela precisa ser excluída da sociedade, como antigamente. Então, sim, hoje nós temos as terapias e as medicações. E tem muito essa questão do professor auxiliar, que, se você perceber, não é que não existiam essas crianças existiam. Só que, muitas vezes, a escola não tinha condições de dar suporte e essas crianças ficavam em casa. Hoje em dia, a gente já observa que a criança tem direito, mesmo que ela tenha dificuldades, ela tem direito a ter acesso à escola. Nós temos já atendimentos especializados dentro das escolas, professores auxiliares, para dar o maior suporte possível para essas crianças e também adultos no geral. Eu acredito que, inclusive, com as informações que vão sendo divulgadas e a formação de ONGs, as famílias podendo, né, ter o direito de buscar, né, porque a gente ainda não tem tudo, mas eles também têm o direito de ir atrás e de exigir quando vê que está faltando o suporte necessário, né? Sim. Pois não, Luiz. Enquanto também queria complementar, né, que enquanto Prefeitura do Natal, Secretaria de Saúde,
Nós estamos aqui mantendo um diálogo aqui estreito com mais 2 secretarias que são extremamente importantes para essa questão que Pedro traz de fomentar políticas públicas, né, de acesso, né, de desenvolvimento dessa criança que vai se tornar um adulto, né? E aí a gente vem aqui conversando com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Ação Social, né, e Assistência Social, porque são pilares importantes. A gente tem ido às escolas para fazer um trabalho de combate à psicofobia. Nós temos uma psiquiatra que compõe minha equipe, bem preparada para esse trabalho de matriciamento no território, como também conversar com as escolas municipais, na identificação precoce dos sinais e sintomas que possam auxiliar crianças e adolescentes em diversas questões de saúde mental. Também estamos aí junto com a ação social, pensando estratégias de desenvolvimento de geração de emprego e renda, né, de inserção nos cursos, principalmente para os adolescentes que estão indo aí para o caminho do ensino médio, se desenvolvendo, né? Nós tivemos agora uma das nossas adolescentes, né, acompanhada aqui pelos nossos serviços da rede, que passou no vestibular de medicina. Olha, né? Foi muito bem, legal. muito comemorado, está começando aí uma outra etapa da vida. E é nesse sentido, né? A gente também tem que lembrar que nós estamos caminhando com uma política pública de reforma psiquiátrica, que é jovem ainda, né, para as nossas questões aí que atravessaram décadas e séculos, né, de um outro modelo de saúde, e nós estamos aí há pouco mais de 20 anos, né, com a reforma psiquiátrica na mão, e eu acho que nós já tivemos grandes avanços no território nacional, mas sim precisamos ainda continuar nesse trabalho de avançar cada vez mais para que a gente possa ter a segurança de políticas públicas para a saúde mental mais alicerçadas, né, que não estejam no processo apenas individual, que é extremamente importante das instituições independentes, como as ONGs, como associações de pais, mas que a gente possa ter isso assegurado de forma fidedigna, né, no nosso território nacional e aqui no município de Natal também. Sem dúvida. Recentemente a gente teve 2 casos que tomaram aí bastante atenção, né? Na semana passada, Vitória, no estado do Rio de Janeiro, ela sofreu bullying de um coletivo de meninas, né, dentro de uma escola. E aqui mesmo em Natal, o Bruno Henrique, né, também, a gente lembra do caso dele, né, foi num atendimento, ele acabou ali tendo uma crise naquele momento e houve um despreparo no atendimento ali. O quanto que é importante debater esse tema publicamente para que a gente, né, leve a mais pessoas esse conhecimento, e o quão é importante a gente ter o preparo para lidar com também essas situações, essas diferenças. Eu achei muito interessante a sua fala, Mônica. As pessoas são diferentes, mas elas têm de ser inclusas, né? Elas são pessoas, elas têm que estar num contexto social. Como é que a gente lida com essas situações? Em relação à questão do, por exemplo, bullying, é um tema assim, que precisa ser muito debatido, porque bullying, quando chega a casos extremos, é o que aparece, mas bullying é mais comum do que a gente imagina, né? Eu não sei se vocês lembram assim como era na época da escola, mas às vezes pequenas brincadeiras, ela já, se não é engraçado para todos, não é uma brincadeira, né? Então, existe sim bullying, acomete muito a saúde mental, principalmente de adolescentes. Porque você começa a ver que são diferentes e você começa a excluir porque eles têm dificuldade. E aí é que entra a necessidade da informação, de você aprender a lidar com essas situações, a de você também ensinar o seu filho, mesmo que ele não tenha um transtorno, mas que ele saiba respeitar. Então, a importância, né, da inclusão das crianças na escola para você saber respeitar, porque o bullying, quando você é pequeno, você percebe porque tem muita agressividade, mas quando é adolescente já é mais sutil. Então, às vezes são com formas de falar, e a criança do espectro autista, ela tem dificuldade de se relacionar. Ela tem dificuldade até mesmo de entender que aquela é uma piada com ela, né? Ela tem dificuldade de entender essas ironias. Então, às vezes eles sofrem, muitas vezes eles não sabem, eles estão sofrendo, às vezes eles se agitam na sala de aula, às vezes os professores não percebem. Às vezes fica que aquela criança está agitada e ninguém sabe por quê, mas normalmente é porque ela está passando por uma situação assim. Então, acredito que é a informação mesmo e o respeito. Então, a gente tem que combater. Isso não é brincadeira, não é, às vezes a gente usa, né, mimimi, não é mimimi. Sim. Se existe sofrimento, a gente tem que cuidar
dessas crianças, desses adolescentes, inclusive nas redes sociais também. Existe bullying nas redes sociais, Nossa, na mídia o que mais digital. se fala hoje em dia, né, Mônica? Essa questão aí das redes sociais, trazendo expectativas, né? Que eu tenho que ser assim, assim, assado. Falsas realidades, né? Literalmente, assim, falsas realidades, né? Ah, não, porque eu tenho que ter esse corpo ou aquele corpo, enfim. A gente tá abrangendo mais aqui a discussão, mas entra tudo isso aí, né, que você tá comentando, né? É um detalhezinho. A gente tava até comentando sobre isso aqui, Pedro, Sim, né? sim. Esses dias. Um detalhezinho, teve um amigo seu, né, que você tava comentando comigo, que ele era, Isso. né, mais gordinho, e aí chega uma pessoa e diz, não, tirando uma onda, um sarro com a pessoa, e acaba que aquilo gera um sofrimento, e gera um sofrimento que não é só no momentâneo, né? Ele passa a ser um sofrimento pra sua vida como um todo, né? Quero saber de vocês, ambos, né? Afinal de contas, a gente está num mês aí importante, né? Um mês de conscientização. O que a gente vai debater, o que a gente vai fazer nesse mês. Que já começou ali, eu até comentei com você, né, Luiz, antes, sobre a caminhada ali nesse dia 2, que é o dia específico, né? O dia mundial aí, né, sobre o autismo. Mas quais são as outras ações que serão realizadas durante esse mês aí, para que a gente possa discutir muito mais do tema? Os meses alusivos, né, eles são bem intensos, né, para a gente que faz o processo, mas são extremamente importantes, porque é o momento da gente, eu digo que é o momento da gente colocar o bloco na rua. E é extremamente importante porque é sair da invisibilidade mesmo, é tudo do que a gente está conversando aqui nessa manhã, né, para, de fato, naturalizar o processo de enxergar o diferente. E aí, nesse mês, a gente já começou logo no início, né, teve a caminhada, com vários representantes, com várias instituições. Ontem nós tivemos uma noite muito especial na Câmara dos Vereadores, de premiação, né, de experiências exitosas, de protagonistas, né, no manejo do autismo, familiares, várias crianças e adolescentes lá. Foi muito lindo e emocionante, eu pude participar, foi muito especial. No dia 13, né, agora de abril, nós vamos ter um grande movimento também, esse da Secretaria Municipal de Saúde em Natal, em parceria com as demais secretarias do município, da atenção primária, né, da atenção básica à atenção especializada, que é o nosso componente de atuação. Nós vamos fazer uma manhã de acolhimento com movimentações envolvendo aí atrações artísticas e culturais, todas com jovens autistas, né? Que legal. Nós temos um centro de referência e cultura que potencializa um coral, potencializa artes cênicas, e nós estaremos lá, então, no calçadão da Avenida João Pessoa, esquina com a antiga loja C&A, né? Aquele ponto ali tradicional da nossa cidade, das 8 da manhã ao meio-dia, com profissionais também para acolher a família. Então é muito importante que as pessoas que tenham dúvidas, que estejam iniciando essa jornada de reconhecer no seu filho, né, no seu parente, algumas questões que envolvem aí esse desenvolvimento diferente, né, para o espectro autista, por exemplo, possam ir lá conversar conosco, vão ter psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros, para esse acolhimento inicial. Então, também é uma chamada pública, né, para o movimento do autismo. E também teremos nos serviços, né? Nós estamos aí organizando, temos uma agenda no site da Prefeitura com atividades nas policlínicas, nos distritos sanitários, né? A gente também equacionou melhor o território para que as pessoas pudessem acessar próximo da sua casa, de onde trabalha. Então nós vamos aí ter movimentos importantes, né? Só olhar lá no nosso site da Prefeitura do Natal, que nós temos uma agenda extensa aí para o mês. E dia 13 de abril, esperamos vocês, né? Já está todo mundo convidado. Todo mundo convidado. A gente está trabalhando bastante para que seja uma manhã muito feliz, produtiva e de muita visibilidade para a temática. Legal, que legal. Mônica, só para a gente finalizar aqui, o nosso ouvinte Ronaldo Lamas disse assim, tem um amigo autista, fera em matemática, fez faculdade de contabilidade e hoje trabalha em um escritório de contabilidade. Fero, cara. Aí ele pergunta assim, pergunta a ela, Menca, se geralmente o autista gosta de matemática. Não necessariamente, né? Existem sim muitos que têm, eles que a gente chama de interesses fixos e restritos. Então, tem outros que têm outros interesses. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar essas habilidades, no que eles gostam, né? O que eles desenvolvem bem.
tem aqueles que gostam muito de cálculo, mas tem outros que gostam de outras áreas. Eu tenho uma paciente que gostava muito de ciências, então ela participava muito de projetos na escola, então vai muito de cada um, não necessariamente é só matemática, Sim. né? Mas às tem vezes outras direciona, áreas. né? Isso. Gosto muito de inglês, outras línguas, né? Aprende ali com uma facilidade. Isso. A gente fica logo com inveja, que é uma facilidade que tem, né, do aprendizado. Cola nele, cola nesse Pois colega, não é. cola nesse amigo pra Pois aprender. é, exatamente. Em artes, desenho, então alguns têm muitas habilidades e a gente tem que aproveitar essas habilidades. É verdade, é uma maravilha, né? Mônica Moura de Souza, psiquiatra infanto-juvenil já esqueci, Mônica. Do CAPS. Do CAPS. Do CAPS. E o nosso querido Luiz Fernando Pires dos Santos, coordenador, né, Luiz, da saúde mental. E quero agradecê-los, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que discutir, ampliar sempre mais as discussões, que a informação, ela é sempre muito bem-vinda e ela constrói. Então, portanto, muito obrigada a vocês pela presença. Estamos de portas abertas. Traga, Luiz, o resultado ali desse dia 13, tá? Pra gente aqui, que a gente vai ter o maior prazer de apresentar aqui para os nossos ouvintes. Perfeitamente. Eu também que agradeço, né, em nome da Secretaria de Saúde Natal, da Prefeitura do Natal, da Rede de Atenção Psicossocial, né, de tanta gente aqui que a gente leva junto a cada fala nossa, né, a gente se emociona. Eu estou nessa caminhada da saúde mental há 15 anos. Sou muito feliz e realizado com esse encontro na gestão hoje, podendo contribuir. Desafios são muitos, mas muitos avanços também já foram alcançados. E volto sim, já viu, o convite já está aceito, porque em maio a gente tem a luta antimanicomial, então também a gente volta, traz o resultado aqui do movimento de abril em prol do autismo. E também estamos de porta aberta na Secretaria de Saúde, né? Nós temos uma coordenação lá, podem nos procurar, população, serviços, para maiores informações e acolhimento. Maravilha. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Muito bem, 11 horas e 38 minutos, com esse recado aí dado, né, Pedro? Vamos para o nosso intervalo comercial e a gente volta já já para finalizar o nosso programa de hoje e nos despedirmos com mais algumas informações, tá? Fica por aí. Você está ouvindo Tribuna